nome é Raoni Bagno e essa é mais uma videoaula do curso web de Gestão da Inovação oferecido pelo projeto NAGE PoliUSP. Hoje nós vamos falar sobre inovando de forma sistemática e regular, a função inovação nas empresas. Em boa parte das empresas, mais do que gerar inovações, a prioridade do dia a dia é voltada a satisfazer os clientes e necessidades atuais, atingindo o que chamamos de excelência operacional. Dessa forma, a organização vai se tornando uma máquina de eficiência. E este quadro tende a acentuar-se principalmente em momentos de recuo econômico. Quando as atenções são voltadas somente a este foco, observam-se comumente cortes mais fortes das iniciativas miradas no longo prazo, justamente as mais ligadas à geração e desenvolvimento de inovações. Praticar a inovação nas empresas demanda, sim, a constituição de um modelo sistêmico. Este modelo deve estar integrado às atividades de rotina, de maneira que atividades e processos ligados à inovação tornem-se algo contínuo na organização. Dentre outros aspectos, isso é motivado por uma questão simples. Se uma empresa entende de fato que a inovação é sua alavanca competitiva, seu desempenho em inovação não pode depender de orçamentos especiais, de um momento ou modismo particular, de atos heróicos de pessoas notáveis ou da vontade pessoal de alguns poucos líderes. Não tenha dúvida de que exemplos interessantíssimos de inovações podem ser extraídos de praticamente qualquer organização. Mesmo empresas que não possam ser consideradas como inovadoras em sentido geral, provavelmente ostentam alguns bons exemplos de inovação. O destaque aqui é quanto ao fator regularidade. Apesar de casos ou projetos isolados de inovação serem relativamente comuns, tais projetos podem ter sido conduzidos em organizações que os fazem de forma infrequente, irregular e até mesmo imprevisível. Este vídeo foca exatamente este ponto: o desafio de desenvolver e se beneficiar da exploração de inovações de forma regular e sistemática. Vamos começar por um rápido entendimento acerca do que vem a ser uma função organizacional. Recursos humanos, marketing, vendas, desenvolvimento de produtos, produção e outros. Esses talvez sejam nomes comuns de departamentos ou áreas funcionais das empresas. Esses nomes variam conforme a estrutura específica de cada organização. Em universidades, temos, por exemplo, reitoria, coordenações, entre outros. Em um hospital, temos o consultório, CTI, a radiografia. Apesar de haver enormes diferenças entre as organizações, é interessante notar como algumas missões se repetem. Definir os bens ou serviços a serem oferecidos, realizar atividades de transformação dos insumos em produtos, selecionar e desenvolver pessoas para compor o time, entre outras. O conceito de função da organização merece alguns aprofundamentos. Todavia, o mais importante a se considerar é que cada função se dá por uma missão específica, ou, em outras palavras, um resultado a ser gerado, um time de trabalho que tenha claras as atribuições e responsabilidades necessárias para desempenhar a função e algum nível de dedicação a ela. No time de trabalho, é comum haver um aglutinamento de especialidades e conhecimentos relativos ao exercício da função. Uma liderança que tenha definidos os mecanismos de coordenação e de monitoramento, seja para compreender se as atividades estão na direção certa, seja para realizar ajustes. Não se deve ter dúvidas de que há uma grande interação entre as funções estabelecidas em uma empresa. Todas essas pequenas missões e atividades devem estar direcionadas para um norte, que expresse os objetivos e a missão da empresa em si. A produção é sempre o coração da empresa e é a função em torno da qual giram as demais, as quais chamaremos de funções de suporte. Em empresas industriais, todos sabem onde se dá a produção. Mas em uma escola, podemos ver a produção na sala de aula. Nos hospitais, a produção pode se dar em um consultório de atendimento ou em um bloco cirúrgico. Em um serviço de assistência técnica, a produção pode ser vista nas bancadas de manutenção. As demais funções têm por objetivo, direto ou indiretamente, auxiliar para que a produção ocorra da melhor forma possível, seja perene, sem interrupções e sempre com os melhores resultados possíveis.
Ao se falar de funções, mencionamos missões ou responsabilidades e falamos também de integração com outras funções. Aqui, então, cabe uma observação fundamental. Normalmente, os grandes objetivos que se espera gerar na empresa excedem a contribuição de uma função específica. Tomemos o exemplo da qualidade. Várias empresas possuem áreas, grupos ou departamentos de qualidade. Contudo, todos sabem que a qualidade total nas empresas se trata justamente de colocar a qualidade como algo inerente a todas as atividades e funções exercidas. Assim, a função qualidade não está lá para tomar para si a enorme carga de fazer a qualidade acontecer na organização. Mas comumente, é nessa função que se levantam números gerais, centralizam-se programas e melhorias e aplicação de novas ferramentas, priorizam-se ações e orientações para sanar problemas, organizam-se esforços para atingir metas e certificações e outros. Assim, a qualidade de uma empresa é sempre muito maior do que o que se faz na função qualidade. Mas essa perfaz suporte fundamental para garantir que as demais ações de qualidade na empresa estejam guiadas e priorizadas segundo o mesmo norte. Aqui, então, precisamos levantar questões importantes com relação à inovação. Reflitamos para nossas organizações. Há alguém ou um grupo que tenha por responsabilidade central fomentar a ocorrência de inovações na empresa? Há um direcionamento acerca de que inovações se espera gerar na organização? Há uma liderança para atividades relacionadas à inovação que tenha força para buscar recursos físicos, humanos ou financeiros para a inovação e que interaja com outras lideranças para se estabelecer a forma de se conduzir os esforços de inovação? Isoladamente, sabemos que inovações podem ocorrer mesmo em empresas que respondam não a essas três perguntas. Contudo, visando inovar de forma sistemática e regular, a experiência de várias empresas tem revelado que, de forma cada vez mais pronunciada, a inovação tem sido desenhada como uma função permanente nas organizações. Implantar a inovação como uma função permanente na empresa não quer dizer somente ou necessariamente abrir uma sala e colocar pessoas lá para trabalhar com inovação. Essa perspectiva pode até não fazer parte de uma estratégia de implantação conforme a natureza de cada empresa. Embora, na maior parte das experiências relatadas, seja comum estabelecer-se uma área funcional focada em processos e atividades necessários à condução de inovações em uma empresa, diversas organizações estabelecem programas, grupos transversais ou mesmo soluções mistas em que há o acúmulo de outras demandas ou ainda outras configurações possíveis. Apesar de não haver uma fórmula única, deve-se entender que a existência de um grupo de pessoas bem identificado, com objetivos, papéis e responsabilidades claros e processos bem estabelecidos, é ponto fundamental para se realizar tal implantação de forma consistente e gerenciável. Bom, mas antes de tratarmos o que consiste de fato ter uma função inovação na empresa, é importante entender o que se ganha ao implantar tal iniciativa. Vários possíveis resultados podem ser colocados no cerne da implantação dessa função. Alguns exemplos são produtos com benefícios e funcionalidades totalmente novos em relação aos atualmente oferecidos, melhorias significativas nos benefícios e funcionalidades de produtos atuais, processos produtivos e rotinas organizacionais significativamente melhores, alavancagem de oportunidades de reduções de custo mais expressivas, melhoria na gestão de iniciativas de melhorias contínuas e tê-las em maior número, ganhos de imagem da marca como melhor inserção na imprensa ou mesmo junto a clientes atuais e novos, incremento da capacidade de selecionar e conduzir projetos de alto risco e incerteza, obtenção de talentos humanos mais bem qualificados e melhoria nos recursos físicos necessários ao desenvolvimento de novas ideias. Um ambiente organizacional mais dinâmico e com melhor satisfação das pessoas, entre outros. Muito embora outras linhas pudessem compor esse rol de exemplos, podemos sintetizar a função inovação como sendo um catalisador ou facilitador da ocorrência de inovações nas empresas. Uma frase comumente atribuída a pessoas ligadas ao já célebre sistema Toyota de produção diz que,
Ao invés de contarmos com pessoas fantásticas para operar sistemas confusos, precisamos de sistemas fantásticos que operem, que gerem bons resultados com pessoas comuns. Conceber e operar um sistema gerencial fantástico de inovação é a atribuição central da função inovação em uma empresa. Adicionalmente, retomando o exemplo anteriormente dado da qualidade, a função inovação não assume a pesada responsabilidade de se responder por toda a demanda de inovação na empresa, mas cabe a ela gerenciar novos processos, identificar possibilidades de parceria, fomentar um ambiente com maior troca de ideias e informações, dentre outras questões serão detalhadas mais à frente. Sempre com o intuito de aumentar a probabilidade de que mais inovações sejam geradas nas várias instâncias da empresa e de forma mais assertiva. É de certa forma comum, ao se pensar sobre os objetivos esperados e responsabilidades da função inovação, discutir-se pontualmente se certas oportunidades constituem ou não uma inovação. Olha, independente dessa questão conceitual, uma forma simples de se lidar com esse dilema é pensar no que é novo para a empresa. Em outras palavras, se parece importante explorar determinada oportunidade, mas não se consegue identificar na estrutura atual uma área, um processo ou um responsável natural por conduzir tal análise com a devida propriedade, percebe-se aí bons indícios de que a função inovação deva se envolver. Apesar de se perceber várias abordagens entre as referências empresariais para se constituir as bases da função inovação, é possível identificar uma convergência em torno das seguintes atribuições. Gestão de ideias e sugestões de inovação, programas e sugestões são comumente usados para se alavancar propostas para pequenas melhorias e redução de custo em uma vasta gama de empresas. Constituir programas voltados a ideias de ruptura ou ajustar programas existentes para esta modalidade pode ser uma boa oportunidade para envolver os próprios colaboradores nos objetivos da inovação da empresa, com reflexos tanto na geração de ideias em si, como no envolvimento e motivação de toda a empresa em torno da inovação. Gestão de parcerias. O envolvimento de parceiros externos à organização pode ocorrer em várias fases de um processo de inovação. Pode se dar com instituições de naturezas diversas, universidades, fornecedores, instituições públicas, associações empresariais, etc. Gerir o relacionamento com essas instituições, prospectar os melhores parceiros para os objetivos da inovação da empresa, integrar a participação desses parceiros a outras atividades internas, dentre outras ações, pode ser papel fundamental na efetivação de toda a iniciativa de inovação. Pesquisa e desenvolvimento, ou P&D. Ao contrário do que se pode pensar a priori, o P&D não é uma atribuição obrigatória da função inovação, apesar de se interagir fortemente com ela. Contudo, se uma empresa deseja desenvolver inovações de base tecnológica e não possui um esforço de P&D bem direcionado, essa lacuna pode ser suprida na concepção da função inovação. Gestão de portfólio e de projetos de inovação. Desenvolver uma nova oportunidade para se chegar a uma inovação requer estabelecer um projeto. Como projetos de inovação, via de regra, envolvem incerteza e riscos em doses maiores do que projetos comumente desenvolvidos nas empresas, pode ser útil que o planejamento de projetos de inovação, principalmente radical, ocorra de forma centralizada. Se a empresa desenvolve simultaneamente vários projetos de inovação que disputam recursos no ambiente organizacional, a gestão profissionalizada de um portfólio de inovação auxiliará a tomar decisões assertivas sobre aprovação, continuidade, congelamento ou cancelamento de projetos. Gestão da propriedade intelectual. Em vários casos, o conhecimento subjacente a uma inovação em desenvolvimento pode ser objeto de proteção, visando maior segurança nas operações de uma empresa. Mais do que constituir um portfólio de patentes, cabe à gestão da propriedade intelectual estabelecer uma política de propriedade intelectual, identificar os melhores meios de proteção, definir maneiras e processos para internalizar e licenciar patentes externas, além de conduzir a questão contratual em projetos realizados em parceria, dentre outros aspectos. Monitoramento e busca de oportunidades de fomento. Há hoje uma vasta gama de oportunidades para a busca de recursos financeiros externos
para o desenvolvimento de atividade de inovação, seja de origem pública ou privada. No entanto, identificar novas oportunidades de fomento, compreender as nuances de cada modalidade de incentivo, a forma de se encaminhar projetos e o respectivo processo, dentre outras questões, pode vir a requerer atenção focada da função inovação. Cultivo da cultura organizacional. Identificar as bases de um ambiente propício à geração de novas ideias, à experimentação, ao pensamento de longo prazo, ao trabalho em parceria e ao compartilhamento do conhecimento, dentre outros pontos, pode ser a diferença em organizações que pretendam ser inovadoras e devem encontrar na função inovação uma base para ações práticas que visem consolidar estes e outros princípios. Desenvolvimento de competências para inovação. O rol de competências de uma organização, seja para gerenciar ou para desenvolver tecnicamente inovações, pode ser o grande habilitador de uma empresa para encarar seus projetos e demais iniciativas de inovação. Do ponto de vista tecnológico, a viabilidade de se desenvolver um produto de suma importância amanhã pode estar ligada ao desenvolvimento de um conjunto de competências junto às pessoas hoje. Assim, torna-se importante gerir com intencionalidade o domínio de novas tecnologias, ferramentas, técnicas e habilidades diversas que viabilizem o engajamento das equipes com as diversas iniciativas de inovação. Gestão do conhecimento. Conhecimento é o insumo básico da inovação. Promover a troca de experiências e histórias de inovação entre as pessoas, explorar as ferramentas da tecnologia da informação para facilitar o registro e recuperação de informações e facilitar a interação em rede, seja entre as pessoas da organização ou entre elas e parceiros externos, são algumas possíveis ações que podem impactar diretamente no desempenho e inovação. Prospecção de mercados ou tecnologias. Há vários sinais e acontecimentos no cenário recente e atual, mas que ainda não consolidaram todas as suas consequências. Estudar sistematicamente tais sinais, através de métodos e técnicas de prospecção, pode realimentar a estratégia, tornar mais assertivos os esforços de inovação e aumentar a probabilidade de sucesso no longo prazo. Análise de novos negócios e investimento de risco. Várias empresas inovadoras têm analisado sistematicamente as oportunidades ditas inorgânicas de crescimento. Investem em empresas nascentes de base tecnológica, realizam aquisições ou mesmo criam empresas novas a partir do desenvolvimento de oportunidades não alinhadas com o negócio atual. Essas atribuições são exemplos do que tem sido feito em empresas que possuem a inovação com uma função bem consolidada. No entanto, é certo que implantar a inovação como função permanente não requer necessariamente a inserção de todas essas atribuições. Cada empresa deve buscar entender quais são as ações pertinentes para sistemas de inovação em seu ambiente interno. A consolidação das atribuições pertinentes também não precisa ocorrer ao mesmo tempo, ou terem o mesmo status de importância. Implantar a função inovação é um desafio que se vence paulatinamente, analisando sistematicamente a evolução das ações e realimentando o aprendizado obtido em cada experiência. É ainda importante considerar que, entre essas possíveis atribuições atreladas aqui à inovação, ou as competências necessárias para desempenhá-las, podem estar disponíveis em funções ou áreas já existentes na empresa. Entretanto, reuni-las e integrá-las em um único time focado em consolidar os objetivos da inovação na organização e no desenvolvimento de novas oportunidades pode revelar vários benefícios e acelerar fortemente as iniciativas de inovação. Recapitulando, falamos aqui sobre a função e inovação das empresas e sua importância para se gerar inovações de maneira sistemática e regular e as principais atividades envolvidas. Obrigado.